Bom, então, em nome do grupo, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem vindo, né? A gente vai fazer um teatro aqui. Eu espero que vocês gostem do nosso chá de aniversário. Então, para começar, eu vou ler aqui então, um trechinho que a gente separou para a gente, vocês pensarem enquanto a gente faz o nosso teatro, um pouquinho para a gente discutir depois. Então, eu gostaria de convidar, então, vocês para conversarmos sobre o processo de interação, que ocorre entre duas ou mais pessoas que se encontram. Atualmente, percebemos que a expressão processo de interação, principalmente no contexto das mídias digitais, está sendo usada de forma crescente por meio da palavra interatividade. Assim, a interação ocorre entre duas ou mais pessoas que se encontram, mesmo estando longe geograficamente localizadas uma das outras. No entanto, as interações podem ocorrer não somente por meio das mídias digitais, mas em diferentes espaços geográficos e digitais virtuais. Dessa forma, percebemos que esse conceito está sendo utilizado de forma indiscriminada, ou seja, tudo é interação. Então a gente começa com o nosso querido teatro. Chá de desaniversário. Um bom desaniversário pra mim. Pra quem? Pra mim. Pra ti? Um bom desaniversário pra ti. Sim, pra mim. Sim. Por quê? Assim. É sim. Vamos nos cumprimentar com uma xícara de chá e fazemos assim um bom desaniversário. Tá cheio. Muito cheio. Tá cheio. Tudo cheio. Mas eu acho que aqui tem lugar. É muito feio se sentar sem ser convidada? Muito feio, muito feio. Você não pode sentar se não é convidada. Eu sinto muito, mas eu gostei tanto de ouvir vocês cantarem. Você gostou de nos ouvir cantar? Oh, que encanto de menina! Fiquei muito emocionado com a sua atitude. Então talvez você possa se sentar e tomar uma xícara de chá? Sim. Uma xícara de chá? Tome uma xícara de chá. Mas era um chá de desaniversário? Eu não entendo. O que seria um chá de desaniversário? É muito simples. É bom. Bem. Se ninguém te dá parabéns. Ela não sabe o que é um chá de aniversário. Mas um chá de desaniversário acontece todos os dias. Todos os dias que não é seu aniversário. É assim que a gente faz. E também, que tolice! Você fica confundindo tudo? Mas o que será que o pessoal acha que é um desaniversário? Será que é só um dia que a gente não faz aniversário? Será que é um dia que a gente faz aniversário e não faz aniversário? Será que eles sabem o que é um chá de desaniversário? Eu penso que é um dia que eu não faço aniversário. Eu acho que é todos os dias que eu não faço aniversário. É todos os dias do ano que não é o dia do meu aniversário. Vejam bem, eles sabem o que é um desaniversário? Afinal, nós só fizemos um aniversário por ano. Então, nos outros 364 dias, é o nosso chá de desaniversário. Um bom desaniversário. Pra mim. Pra mim? Pra ti. Pra nós. Pra ti. Sim. Um bom desaniversário. Pra ti! Mas vejam bem, está faltando convidados no nosso chá de desaniversário, não está? Mas quem será que está faltando? Vamos ter que procurar.
Espere. Eu A vou zebra? ligar. Vejam! É o nosso Uau! um bonde de aniversário pra ti. Pra mim? E é isso. Tá de seu aniversário. Pessoal, Sim. vamos agora para a discussão, né? A temática da reunião de hoje é prática pedagógica, tá? E o grupo, a Karen, o Lennon e a Ana, proporam uma atividade que pode ser uma prática pedagógica. Como a gente caracterizaria essa prática pedagógica do Lennon e da Karen e da Ana? Na ideia de vocês. Enquanto eles fazem a reflexão da sua questão, eu trouxe o primeiro parágrafo do artigo que nós disponibilizamos no grupo, que talvez ajudem vocês a fazer essa reflexão. Pensar processos educativos Ótimo. requer que se promova constantemente uma reflexão crítica sobre a prática pedagógica, a fim de conceber o processo de aprendizagem e o papel do professor e do estudante, considerando resultados dos estudos de pesquisadores da área. Dentre outros, Piaget destaca que a aprendizagem ocorre por movimentos de desequilibração, reflexão, assimilação, reequilibração e construções cognitivas. Morin enfatiza a importância da contextualização do conhecimento, orientando-nos a superar o pensamento que isola e separa por um que unifica e faz emergir a complexidade da realidade, a universalidade do ser e do estar, as interconexões dos saberes. Perrault Acho que Berrenou. nos chama a superar a ênfase em conteúdos programáticos e o cumprimento de rituais acadêmicos para criar estratégias pedagógicas que desenvolvam competências, habilidades e condutas que formem indivíduos plenos. Cole nos impele a dar mais ênfase à aprendizagem. Aquilo que o aluno percebe, incorpora, aprende, colocando as dificuldades e os obstáculos como dados para criar estratégias pedagógicas capazes de desenvolver a aprendizagem. Ótimo. Nesse parágrafo que a Karen leu, dá para tirar um monte de coisa estabelecendo relação com a prática proposta pela Karen, pela Ana e pelo Leno. Vamos lá. Vamos caracterizar isso. Até para, como, não sei como explicar exatamente, mas eu trago uma citação que eu ando lendo algumas coisas sobre o Laban, que ele traz muito movimento e a expressão do teatro dentro da sala de aula, porque o teatro ele faz a pessoa ela se autoafirmar, além de dar início da criatividade, da autonomia e também do movimento e expressão corporal. Então são todas as partes assim principais que tu consegue desenvolver na educação infantil principalmente. Que se tu não trabalhar isso desde pequeno, então depois pode acabar acontecendo da pessoa não se sentir segura com esse tipo de atividade. Ótimo. Vamos lá, então. E eu acho interessante porque esse é um tipo de metodologia que desenvolve a criatividade e traz a experiência, e ela acaba sendo marcante. E o aluno, com certeza que assiste isso, eu já estou velhinha, mas eu jamais
eu jamais vou esquecer isso. Eu me senti criança, assim, lá na época da escola, que eu assistia teatros. Isso nos marca a nossa memória não tão curta assim, né? E nos faz aprender, porque essa experiência que a gente está vivendo aqui, justamente esse tipo de método pedagógico que vocês trouxeram, é que faz com que a gente consiga vincular dentro de todo esse aprendizado, tudo aquilo que a gente já conhece, já viu, tudo aquilo que a gente experimenta através da mídia, de tudo, né, o filme da Alice, do Chapeleiro, enfim, todas as crianças já assistiram, adultos já assistiram. Então, eu acho que justamente trazendo essa coisa, esse tipo de metodologia, essa prática que vocês trouxeram para dentro do ensino, da sala de aula, faz com que a gente se conecte também ao que a gente já viu e que a gente não esqueça o que a gente está vendo aqui, o que a gente está aprendendo, porque ela nos remete, né, a um passado, aquilo que a gente já viu, e nos traz uma nova experiência. Então, ela é marcante. Eu acho que tudo que marca faz a gente aprender, com certeza. Eu achei bem interessante, assim, a prática dos colegas, assim, porque eu trabalhei muito tempo com a educação infantil e trabalho com anos iniciais, e eu acho incrível o quanto essa essência é perdida ao longo dos anos, assim, né? E que muitas vezes é exatamente o que a Beth traz, assim, né? É experiência, e isso também remete ao aprendizado, né? Uma forma de aprender, né? E isso a escola se perde um pouco, né? Com o passar dos anos, né? De trazer essa ludicidade um pouco para a prática pedagógica, né? E daí até, acho que a Karen no começo, antes de começar a reunião, comentava, olhavam pra gente, né, quando passaram, assim, nossa, que elas estão criança, né? E por que não a gente também se permitir algumas coisas, né? O adulto, né, brincar um pouco, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente resgatar bastante na educação, né? Porque, de alguma forma, envolve mais o aluno, né? É aquilo que tu traz, assim, que a gente grava aquilo, né? Parece que fixa aquilo muito mais do que, às vezes, o professor está lá repetindo alguma coisa. Eu não sou muito de falar, mas, tipo, só dando uma reafirmada e falando mais alguma coisa que talvez seja bobagem ou não, mas eu vejo que, tipo assim, como um futuro professor, a gente tem que sair da nossa zona de conforto para fazer os nossos alunos aprenderem alguma coisa. Então, acho que, assim, um teatro sobre alguma coisa que tu vai passar é uma maneira muito interessante de fazer os alunos prestarem atenção. Porque muitas vezes tu tá lá naquela sala de aula e tu não aguenta mais estar naquela sala de aula. E ouvindo sempre a mesma coisa, com quadros sempre cheios de coisa, só copia e escuta o professor falar. E eu acho que o papel do professor, ele não é só botar conteúdo no quadro e tu ter que decorar aquilo. O professor ele tem que te ensinar. Então, que nem diz o texto no começo, tipo, é um desequilíbrio. Tu tem que sair daquilo que tu tá acostumado, tu tem que dar uma bloqueada de vez em quando, tu tem que fazer os teus alunos se interessarem por aquilo. Então, acho que diferentes formas de fazer a tua aula fazem os alunos prestarem atenção, fazem os alunos aprenderem. Então, tipo, acho que o professor não tem que ficar só naquela, tipo, cheguei, todo mundo cala a boca, presta atenção no que eu tô falando. Não. Eu acho que ele tem que participar com os alunos e, tipo, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, a gente vai ter vários tipos de alunos e a gente vai ter que estar conectado com eles de qualquer forma. Então, sei lá, alguma hora a gente vai ter que dar uma bloqueada e sair do que a gente está fazendo e entrar no que o aluno está querendo. Então pode ser uma coisa totalmente diferente para nós, mas a gente vai ter que perder o equilíbrio e seguir em frente, porque senão não vai rolar o negócio. Sei lá. Acho super importante isso que o Matheus trouxe, e eu quero convidar a Ju também para ajudar um pouco, a Ju e o Douglas, que trabalharam com os alunos da graduação, um pouco com a história da Alice, porque esse desequilíbrio de propor essa prática pedagógica não é só do professor, é também do aluno, né, Ju? Que às vezes tem dificuldade de trabalhar com isso, e a gente nota que essa dificuldade ajuda ele a reelaborar melhor. Vou deixar a Ju
e o Douglas também, que viveu um pouco isso, com os alunos da graduação, falarem um pouco sobre esse desequilíbrio que causa. O que eu ia falar inicialmente veio bem de encontro ao que o Matheus comentou, né, da questão da atenção. Uma atividade como essa nos deixa 100% focados em cada movimento, até porque a gente já fica pensando também, será que vai ter alguma brincadeira? Será que vai ter alguma pegadinha? Eu tenho que estar focado 100%. Vocês estão de parabéns, foi excelente apresentação. Podem ir para os picadeiros, para os palcos, que vocês vão ter muito sucesso também. E isso que a Lu falou, né? A minha experiência agora com o estágio na disciplina. Esses dias a gente estava conversando, inclusive eu falei para ela, eu me sinto muito frustrada, porque eu tento e faço nas aulas à distância, principalmente no chat, faço perguntas, elaboro, e aí eu ficava esperando, assim, que eu elaborava uma pergunta e ficava aguardando. Aí ninguém respondia. Aí ia lá e mudava a estratégia, fazia outra pergunta, ou desmembrava aquela pergunta em 2, 3, para ver se de repente assim aumentava, né, a provocação com eles. E eu acho que é bem isso, assim, a gente não pode se fixar numa estratégia só, né? Tem que ter outras formas, a gente tem que estar sempre pensando e acho que essa questão de sair assim da zona de conforto, eu não sei se o professor consegue ficar na zona de conforto, porque na verdade é sempre, cada dia é uma briga, de certa forma, uma luta para conseguir, e eu acho que hoje em dia mais ainda, mas para conseguir a atenção deles. Né? A gente vê assim no próprio chat, não precisa estar vendo a pessoa, mas pelo tempo de demora para responder, a gente já imagina. Deve estar postando no Facebook, deve estar no WhatsApp, deve estar fazendo uma série de coisas e no chat também, né? Então é bem difícil mesmo a gente conseguir a atenção integral deles. Não sei se a gente ainda consegue conquistar isso, né? Mas é um desafio. Acho que hoje em dia é um grande desafio a gente conseguir essa atenção. Só pra A Lu? Eu ia falar isso da Lu no chat. Não, pode falar, Karen. Oi, Lu. A Lu, ela trouxe que o lúdico na prática educativa marca muitos alunos e produz significado. Eu acho que é bem essa questão que nós, professores, nós temos que... Eu tenho uma professora que diz a gente tem que dar a cara a tapa, não tem que ter vergonha de produzir e praticar o lúdico para trazer os alunos para a nossa atividade, para a nossa aula, porque se trouxer sempre uma coisa muito monótona, daqui a pouco o aluno, que nem a Ju falou, ele está no chat, mas ele está no Face, ele está no WhatsApp. Então, a gente tem que trazer, de uma certa forma, o aluno para a nossa atividade, para a nossa aula. E a gente não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de praticar esse lúdico. Até, olha só, eu estou me sentindo muito esperto, não sei. Porque eu vou usar um outro comentário de um autor, que não sei quem é, eu acho que é a Ziller. Porque ela fala muito que a criança, tu pode utilizar o teatro dentro da sala de aula, mas ela tem que ter a sua autonomia da criatividade. Não pode deixar completamente nas regras, porque o faz de conta ainda é algo dela. É uma linguagem da criança, então tu tem que deixar ela se sentir próxima do personagem e ela fazer suas falas e tudo mais, e não ser algo muito regrado. A parte de teatro com um texto pré-definido teria que ser em torno ali do 5º a 6º ano para frente. Então, que nas séries iniciais ali não se enquadra muito bem por causa disso, que aí acaba sendo mais uma atividade de memorização do que algo lúdico. E também outra questão, daí que nem o Lennon falou, da questão do quinto, a partir do 5º e 6º ano, que nem nós da graduação. Que nem, acho que todos sabem que eu curso letras, e daí agora eu estou fazendo, eu e o Lennon até somos colegas numa disciplina, que a gente faz de leitura escrita nos anos iniciais. E daí a gente sempre faz uma leitura de um referencial teórico,
Só que a professora sempre pede, como vocês vão abordar isso em sala de aula? Então, a gente traz o teatro, a gente traz a representação com o referencial teórico para a sala de aula. Então, ela faz com que nós, alunos, que vamos ser futuros, ou alguns já são professores, saiam da nossa zona de conforto na nossa própria aula. Douglas. Eu brincando aqui achei o recurso de levantar a mão, estava esperando para poder falar. Não, só para retomar um pouco isso que até que a Gláucia falou. A gente não é acostumado a utilizar isso depois de adulto. Eu sou, apesar de licenciado, eu sou de uma área técnica, eu me licenciei em informática. E nunca na faculdade eu vi uma coisa assim, um teatro, uma coisa mais lúdica. E como isso faz falta? Até 2015 eu tinha trabalhado com alunos também no ensino superior, mas trabalhando análise de sistemas, que era uma coisa assim, tu chegava na aula, tu não conseguia trabalhar essa parte lúdica com eles. E depois quando a gente tem uma oportunidade como com a disciplina de informática e multimeios, que a gente pode se permitir fazer uma coisa dessas, como a gente vê a docência, vê que existem outras possibilidades que a gente não está acostumado. E isso também com o livro, que a gente fazendo a questão do livro em cima da história da Alice, fazendo puxando para os dias atuais, ela na contemporaneidade, como isso é bacana. E como no começo a gente tem dificuldade para o livro, por exemplo, e até para a disciplina, eu tive que reler toda a história da Alice, eu tive que ver o filme, ver o primeiro filme também, a ideia original que era passada. Então a gente tem que se apropriar muito disso, e isso é bacana. Os resultados são muito bons também. Adorei o teatro de vocês também, vocês estão muito, muito bonitos, muito bacanas. Eu achei fantástico. Temos que confessar que a nossa parte toda artística vem do Lennon. Sem o Lennon nós não teríamos Coelho, Alice, e muito menos teríamos o nosso chapeleiro perfeito. Depois eu peço cachê. Será recompensado, Lennon. Pessoal, eu quero obrigada, retomar Douglas, também pelo comentário e elogio. Desculpa. Não tem problema. Eu quero retomar um pouco o que todo mundo falou um pouquinho no sentido de poder articular as ideias, né? O Lennon trouxe na fala inicial dele a questão do movimento, né? A Karen, quando ela traz a leitura do parágrafo, ela traz a questão da ação cognitiva de Piaget. A Beth traz a questão da experiência, né? E a Gláucia retoma de novo a questão da experiência, da ação. A Ju traz toda a questão assim do quanto ela se sente desequilibrada, né? E o quanto ela age em torno de toda a prática da ação docente, né? Então, a questão da ação, dessa ação cognitiva, desse movimento, dessa forma de experiência, de viver e de conviver, o quanto ela precisa estar presente na nossa prática pedagógica. Quando o grupo que está fazendo a dramatização, todo mundo está agindo, né? A Alice age, o Coelho age, o chapeleiro maluco age, né? Não é uma discussão sobre o chá de desaniversário feita a nível de transmissão, né? Todo mundo em interação. E aí lança o convite. Quem quer vir sentar à mesa conosco, né? O quanto essa questão dessa experiência, esse chamamento da participação, né, Ju? A gente fez no chat da aula, não a anterior, a outra, que quanto chamamento à participação a gente teve que fazer, né? E o quanto isso tem que fazer parte da nossa prática pedagógica, o quanto esse movimento, essa ação,
Porque se a gente não faz isso, a aula acaba sendo uma transmissão, né? E toda essa minha fala não é coisa da minha ideia, é da fala de vocês, né? Ana. No curso de... aqui fica mais fácil. A Lu trouxe. Ok. No curso de pedagogia, nas disciplinas de didática, vivenciamos muito esse tipo de prática. Minhas professoras cobravam muito da gente essa relação entre teoria e prática no planejamento. Isso. E ver o que vocês proporam aqui, uma brincadeira, né? E o quanto a gente mobilizou nessa brincadeira do chá de desaniversário conhecimentos teóricos para estabelecer relação, né? Todo mundo trouxe um autor, trouxe alguma coisa a dizer para poder contribuir isso. E é um pouco isso do que a Lu coloca ali no chat, né? Acho que isso tem que fazer parte do nosso cotidiano enquanto prática pedagógica. A Beth trabalha um pouco com essa coisa do teatro, né, Beth? Quando tu faz as fotos, é toda uma montagem para trabalhar a fotografia de uma experiência que é uma dramatização, que é um teatro, né, Beth? Conta aí um pouquinho. É porque só eu acompanho o teu grupo. Sim, eu dou uma disciplina de eventos sociais e eles aprendem a fotografar eventos, como se comportar, algumas técnicas, muitas técnicas, inclusive qual é o perfil psicológico que eles têm que ter enquanto fotógrafos. E o ápice da disciplina a gente traz a partir de muitas práticas. Eles fotografam debutantes, aniversariantes, e no final da disciplina a gente trabalha com uma simulação, nós fazemos 2 vezes, eu reservo a capela da Ubra e a gente faz uma simulação de casamento. Então essa simulação, ela acontece com noivo, com noiva, eles trazem parentes, e as pessoas vão vestidas a caráter, e eu posto essas coisas lá no meu Face, e no grupo que a Luciana faz parte, né, da disciplina. E agora, semana passada, a gente teve um casal de meninos que são namorados e eles casaram. A simulação foi com eles. E foi muito bacana porque eles trouxeram padrinhos também, né, de meninas, casais de meninas e outros casais de meninos. Trouxeram pais, trouxeram pajens. Então tinha, sei lá, umas 50 pessoas na igreja. E a gente foi até às 10 horas da noite fazendo essa prática pedagógica, que é uma forma, então, que os meus alunos tiveram de provar como acontece, claro que num espaço menor de tempo, né, num tempo mais curto, que foi durante a nossa aula, 2h30, mas todos eles passaram por essa prática pedagógica. Então, no momento, eles trabalham como assistentes de iluminação, e depois, aí eles ficam na pele, no corpo do assistente, para saber o que o fotógrafo faz e o que eles devem fazer em todo o ritual do casamento. E depois, então, eles tomam conta da câmera e eles participam. Então, a gente fez esse ritual umas 10 vezes na noite. A gente simulou o casamento umas 10 vezes na noite. Então, eles tinham que fotografar o noivo entrando, os pais do noivo entrando, os padrinhos entrando, a noiva entrando, né? E saber como se comportar nesse ritual. E é engraçado que a gente posta as fotos, né, Lu? E as pessoas acham que aquilo está acontecendo de verdade e que o casal casou. Então, assim, tem pessoas que curtem lá, que amam, e eles dizem assim, meus parabéns, toda a felicidade do mundo para vocês. Isso que eu coloco uma legenda lá, né, nossa simulação da disciplina tal, hoje eles casaram. E é muito rico isso, porque eu sempre aprendo também uma nova forma de lidar com eles, né, de fazer eles se encorajarem
E aí a gente traz a experiência de novo, porque eles aprendem a partir dessa prática. E os convidados também aprendem com isso. É muito interessante. Todo mundo que está ali faz parte dessa prática pedagógica, né? Eu acho que é isso, né, Lu? Tem um outro. Tem mais alguém que quer falar? Oi, gente. Tem um outro. Oi, Lu. Calma, criatura. Tu viu que lindo? Eu quero saber se tem um chazinho pra mim nessa mesa linda. Já tomaram tudo? Gente, desculpa, se estava numa reunião de pós-graduação, tratando dos cursos de pós-graduação à distância. Então, não consegui vir antes. Só para dar um oizinho, então, para todos vocês, Lu e Douglas e a Juliane. Essa mesa está muito linda. Vou esperar vocês fazerem o resto da discussão aí para eu não me meter de pato a ganso, né? Porque eu até imagino que vocês estejam discutindo, mas vou deixar rolar aí mais um pouquinho para conversar, tá bom? Certo. Pessoal, também surgiu naquela nossa discussão toda a respeito de prática pedagógica a palavra criatividade, né? O que seria isso para vocês? Como se representa essa criatividade na prática pedagógica? A partir do que vocês viveram como alunos e como professores? Acho que a parte da criatividade, assim, ela envolve bastante também do tentar surpreender as pessoas, né? Tirar o equilíbrio, que nem o pessoal estava comentando, das pessoas que vão assistir o que a gente está fazendo, né? Eu acho que a gente conseguiu, porque todo mundo que viu a gente tomou um susto, né? Que é justamente também tratar um pouco do que a gente tem de aprendizado no nosso histórico, da nossa experiência, trazer uma coisa que teve um significado para a gente em algum momento e ressignificar ele de uma forma bem diferente. Criatividade é uma coisa bem assim complicada às vezes, porque às vezes tu pensa lá quando tu está na prática, né, em sala de aula, e parece que nada sai, assim, né? Então é bem isso que a Ana traz, né? É um pouco do ousar, né? Do desacomodar, se permitir fazer coisas diferentes, né? Se permitir ousar, né? Eu às vezes digo, meu Deus, parece que esgotou a minha criatividade para conseguir prender os alunos, conseguir fazer com que eles participem das aulas, tenham interesse nas aulas, mas daqui a pouco me vem uma coisa assim, nada a ver, mas vou tentar, né? Aí até no feriado aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, mas daí na vida particular, porque geralmente, né, meus familiares não me veem em sala de aula, né? Mas eu tenho um primo pequeno e ele tem 6 anos, e daí lá pelas tantas ele estava, enfim, bastante agitado, pulando no sofá. Eu disse, vem cá, né, Miguel, vamos sentar. Aí comecei a fazer umas coisas que eu faço em sala, né, e contar umas coisas como é. Daqui a pouco tava todo mundo, assim, tinha virado, né, e pra Deus, é assim que tu dá aula, né? Que eu tava cantando e tava falando e contando a história, né, bem feliz. E eu não tinha me dado por conta, eles ficaram, nossa, mas assim, tu chama muita atenção. E eu disse assim, né, é que, né, uma coisa é ver, às vezes, a pessoa sentada, centrada, né, às vezes, que às vezes eu tenho que, vamos dizer, sair disso, né, ousar, para chamar a atenção deles. E daí, tanto é que meu primo parou lá, ele queria que eu contasse mais histórias e tudo mais. E aquilo tudo vindo, né, não tava nem com livro nem nada, mas contando coisas que acontecem no meu cotidiano para ele, histórias que eu conto para meus alunos. E daí eu acho que é exatamente isso, um pouco, né, da criatividade. Muitas vezes a gente fica um pouquinho sem, assim, né, parece que enxuga tudo, e daí é o que é bom, assim, quando a gente está num grupo discutindo, a gente consegue se abastecer, né, não só um grupo de pesquisa, quanto um grupo de professores, né, discutindo essas questões.
na minha vida acadêmica, a criatividade ela é muito cobrada, porque todo mundo tem na ponta da língua hoje que fotografia é arte, né? E a gente é artista, e a gente precisa ser criativo. Quando tu pergunta para um fotógrafo assim, será que tu está na profissão certa, pessoal? Qual é o perfil psicológico que vocês têm que ter? O que, que vocês acham que vocês precisam como vocês acham que vocês precisam, que características vocês acham que vocês precisam ter para ser fotógrafo? Vocês têm certeza que vocês escolheram a profissão correta? Até para a pessoa se encontrar, olhar para dentro de si, né? Poxa, porque muita gente, às vezes, chega lá na faculdade achando que o curso de fotografia é um curso fácil. E vai ser um curso divertido. E vai ser muito tranquilo. Eu não vou precisar estudar, eu vou só apertar o botão de uma máquina. E eu não preciso ler textos, eu não preciso escrever. E aí as pessoas pensam assim, eu vou fazer um cursinho de fotografia que vai ser barbada. Eu não vou precisar me dedicar, faço os trabalhinhos lá e deu. E não é nada disso. Tem muita coisa por trás disso. E aí, assim, a gente avalia o aluno, mas o professor está sendo avaliado o tempo todo, né? E aí, eu sou uma pessoa que eu costumo sempre avaliar as minhas aulas. Quando eu vou embora, parece louca, né? Eu vou conversando assim até o estacionamento. Hoje a aula foi legal, ou hoje não foi tão legal assim, a turma não respondeu como eu gostaria, mas eu me cobro bastante, porque eu fico pensando, já que eu trabalho com uma arte tão magnífica como a fotografia, nossa, minha aula tem que ser muito interessante. E aí, obviamente, que eu tenho que fazer essa coisa interessante acontecer, né? E quem é professor sabe que depende muito da gente, porque era bem o que a gente estava falando há pouco, os nossos alunos hoje, não só na UBRA, no La Salle, mas o nível de interesse dos nossos alunos é muito baixo. Eles estão lá pela presença e pela nota que passe eles, e não para aprender. Não tem muita sede de conhecimento, né? Diferente da gente que está aqui no grupo de pesquisa, enfim, está estudando, está sempre renovando, querendo aprender mais e mais. Quando eu começo a falar essas coisas, acho que eles devem pensar assim, nossa, essa mulher é louca. Pensar assim, né? Que tanto aprender ela quer, já tá bom. Olha onde é que ela tá, né? Então, a criatividade na minha vida, não só acadêmica, como professora, mas como fotógrafa, ela precisa ser renovada a cada dia, porque eu fotografo muita gente todo dia. E eu acho que o importante é isso mesmo, é a gente olhar para dentro da gente e tentar buscar alternativas do que a gente pode fazer de diferente para se superar também, para se tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, buscar esse conhecimento, né? Falando de criatividade, como professor de línguas, assim como a Karen, infelizmente é de português, mas, né, é aquela coisa, tipo, chata. É muito chato. São as piores aulas que tem. Português, matemática, inglês e geografia, talvez. Sei lá. Eu acho que um professor que está dentro dessa área, ele tem que estar sempre usando a criatividade, porque senão não vai rolar. Tipo assim, se a Karen não tiver criatividade para prender o aluno dela dentro da sala de aula, ninguém vai aprender a usar uma crase. Ninguém vai aprender a fazer uma oração. Então, tipo, se eu não tiver criatividade para, de repente, não só levar uma música para fazer uma tradução, que vai ser de praxe isso, mas, tipo, levar uma música e fazer a pessoa pensar sobre o que a música está dizendo, de repente. Eu estou usando a criatividade de algum jeito para prender o meu aluno naquilo, porque eu não quero só que ele traduza o que vai estar escrito lá. Eu quero que ele aprenda realmente. Então ele vai ter que ver o sentimento que está dentro daquilo, e isso não vai deixar de ser uma forma criativa de eu estar passando o meu conteúdo para eles. Assim como, tipo, outras disciplinas eu vejo que não são tão chatas e, de repente, não precisa uma coisa, nem fotografia, eu acho, tipo, meu Deus, se tu só passasse o que tu tinha que passar, era tudo de bom. Porque, tipo, tô tirando foto, vou estar maravilhado com aquilo. Mas, tipo, eu sentar a bunda na cabeça pra ver 4 usos de porquê que eu não sei, ou não sei mesmo, ou, tipo, só traduzir o que está escrito num quadro, não vou estar usando criatividade nenhuma, não vou estar ensinando nada e meus alunos vão achar aquilo horrível. Então, tipo, para eu interagir com eles, assim como a Karen vai passar por isso, o Leno não vai passar por nada disso, então, né, não faz diferença nenhuma.
tem que ter muita criatividade. E eu vejo que falta muita criatividade para alguns professores que eu tenho. E o momento que eu me senti mais interagindo dentro de uma aula foi numa aula da Prof. Lúcia, que ela fez a gente fazer um teatro. E eu achei isso super criativo, porque ela mandou a gente fazer uma história dentro da história que a gente já tinha lido. E apresentar isso. Então, tipo, isso foi criativo. Isso prendeu os alunos na aula dela. Porque é a teoria da literatura. Então, ninguém queria estar. E é muito maçante aquela aula. Então, tipo, ela conseguiu prender a gente usando uma forma totalmente diferente e criativa, que aquilo não tinha passado ainda por nós. Então, eu acho que isso faz muita falta hoje em dia em vários níveis de ensino. Então, manter a criatividade também não é uma coisa muito fácil, né? Requer muito pensamento da parte do professor e se vai dar certo ou não. Senão vai ficar na monotonia e, tipo, se tu não levar nada novo, né? Tua criatividade já era, mesmo que tu esteja trazendo uma coisa, oh meu Deus, mas de novo. Então, a gente tem que estar sempre se renovando de qualquer jeito na criatividade também. Chega de falar. O prof, ele disse que não... trazer um pouco comentário. Eu só queria dizer, ele disse que não gostava de falar, tu viu? Imagina se gostasse. Mas já tá perdido. Que bom, é sinal que tá se sentindo bem. Eu só quero trazer um pouco... Eu só quero trazer um pouco o que a Ju trouxe ali no escrito dela do chat, quando ela diz assim, a gente pega os bons exemplos também, os exemplos que a gente viveu, aquilo que a gente estava falando antes de construir experiências, o que a Beth disse, eu vim aqui, eu vi isso, eu queria ver o que estava acontecendo. Então, essas experiências que a gente vai vivendo, as boas experiências, são elas que a gente vai pegar também como exemplo para poder reconstruir a nossa prática. Até a Ju diz assim, e adaptar essas boas experiências para a nossa realidade. Quando a gente fala, às vezes, e o Matheus fala, e isso vem muito no discurso, os professores, falta criatividade para os professores. Eu lembro da Gláucia, Gláucia? Quando começou o mestrado, parece que os professores são desinteressados. Daí a gente sempre se perguntou, né, Gláucia, quais foram as experiências de aprendizagem desses professores enquanto alunos, né? Será que na formação deles de professor, eles tiveram bons exemplos, como a Ju diz, para depois poder readaptar à realidade, né? Às vezes a gente fica muito tempo procurando se o professor é o culpado, se o aluno é o culpado, né? E, na verdade, eu não sei se existem culpados, mas o que é necessário é um momento sério de reflexão. Isso que vocês colocaram, assim, quando a Ana fala, a gente precisa surpreender, né? Será que eu tenho experiências de surpresa na minha vida de aprendizagem como professora para poder surpreender vocês também? Né? Como será que está sendo essa formação desses professores hoje em dia? Né? Vocês trazem até exemplos do Nila Salle, dos professores que vocês têm nas aulas de vocês. Esse professor é bacana. Esse professor é menos bacana. E daí um diz, esse professor que tu acha bacana, para mim ele não é bacana. E tem isso ainda, pessoal. Tem a particularidade de cada aluno, né? E daí, então, a gente precisa se dar conta que esse processo de ensinar e de aprender, ele é muito mais complexo do que a gente escolher uma receita de como dar uma boa aula. Ou o que é uma boa prática pedagógica. A gente pode trazer características e trazer elementos que são importantes, mas isso tudo é um grande jogo e que depende de uma turma para outra, depende de aluno para aluno. A Ju, quando começou a fazer o estágio, ela leu alguns chats que o Douglas propôs, né? Mas essa turma que a gente tem esse ano, né, Ju? Ela tem outras características
da turma que foi com o Douglas, né? Os alunos que foram do semestre passado participam do grupo ainda. E os alunos desse semestre que deveriam participar no grupo, mal e mal participam. Né? Então, tem todo um conjunto complexo que a gente precisa se dar conta, né? E que tudo isso faz parte do ensinar e do aprender, ou seja, da educação, né? A Lu traz também que a criatividade na prática pedagógica é um constante desafio do professor. E não é só do professor, né? Eu vejo que também e que também deve ser um desafio para os alunos. Olha o quanto o Leno, a Karen e a Ana se sentiram desafiados para essa reunião de hoje. Né? Eles são alunos da iniciação científica que tiveram toda a coragem do mundo de preparar a reunião do grupo de pesquisa, né? E se colocar, então, na posição de professores nossos, né? E que bacana! E olha como eles aceitaram esse desafio, só que não são todos os alunos que aceitam o desafio, né? Vamos lá, pessoal, avançando. E também só fazendo um... A Ju quer falar depois. Pode falar, Karen, depois a Ju. Não, é só a questão também do desafio da reunião. Porque a prof já havia comentado que cada participante do grupo ia ser responsável por uma das reuniões e chegou a nossa vez. E nós pensamos, o que nós vamos fazer? Porque seria mais fácil para nós chegar aqui, apresentar um prezi, um PowerPoint, botar uma música, fazer uma dança das cadeiras, vamos supor. E daí o que a gente vai fazer para envolver o grupo na nossa reunião? E quando a gente chegou aqui, estava só a Glaucia, a gente se olhou. Eles não vão vir porque é nós. Eu juro que a gente falou. Eu falei isso bem sério. E daí a partir do momento que foi chegando, foi participando, a gente começou a pensar, valeu a nossa preocupação. Porque todo mundo participou, todo mundo interagiu, daí eu vou aproveitar já o momento também para agradecer a participação de todos, porque de certa forma a gente se sentiu legitimado pelo grupo, que no início a gente estava perturbado. Vote na Karen para vereadora. Não estou brincando. Mas eu queria comentar um exemplo, bem já voltando para o que a Beth estava dizendo antes, sobre a fotografia e criatividade. Eu fui num seminário sobre nanismo semana retrasada e uma das meninas, uma das mulheres com nanismo, ela é professora numa universidade em Santa Catarina que eu não me recordo. E ela estava dizendo... tá, então para de dar cola. E o que aconteceu? Ela fez o TCC dela e uma sobre fotografia, mas fazendo a fotografia do ponto de vista dela. Porque ela tem 1,40 m de altura, então ela fotografava naquela altura as pessoas. Então ela via barriga, bunda, essas coisas assim, sabe, das pessoas. E depois, principalmente os banheiros, ela sempre tinha fotos dos banheiros quando ela ia, porque o banheiro ficava, a pia tu consegue ver ela, mas tá na testa dela. E o espelho nunca encontrava. Só que ela fez depois uma exposição, ela foi convidada, ela tem a exposição dela, tá no Santander, e tem aquele outro que é ali perto, que é não é Marques, é Marques, tem ali que são as fotos até dos 3 banheiros, onde colocaram também na parede, na altura dela. Na altura que foi fotografado, ela deixou exatamente para dar esse choque na sociedade. Eu acho que eu nunca tinha imaginado, e é algo assim, é a criatividade também da pessoa, usando da sua dificuldade, da sua limitação, para expor isso para a sociedade, né? Então, eu acho que eu queria compartilhar isso, que é legal, tá? Vai, Ju. Bacana. A Ju quer complementar mais com um outro aspecto, assim, que eu pensei, que é também a questão da gente conseguir cativar o aluno, né? Eu acho que isso vocês fizeram muito bem, nos cativaram,
Isso a gente tem que fazer não é nem no início da disciplina, mas é a cada aula. Por exemplo, a gente está usando como um novo recurso, né, o ICQ nesse semestre. Não sei se o Douglas chegou a usar semestre passado. E eu imaginei, a minha expectativa era de que ia bombar o nosso chat no ICQ. E tal foi a minha surpresa, que eu acho que a gente teve menos de 10 alunos participando e nos adicionando em 2 chats que nós fizemos, um inclusive obrigatório, se eu não me engano, né? Então, nem sempre basta criatividade. Se for pensar só pelo aspecto da criatividade, a gente teve criatividade em propor o ICQ, uma aula diferente, mas não foi suficiente nesse caso. E aí, então, eu acho que às vezes tem também esse aspecto de alguma forma, a gente conseguir cativar o aluno para que ele se sinta parte daquilo também e participe, né? Talvez seja além de tudo isso, né, mais um desafio que a gente ainda tem pela frente. Eu acho que a prof desconectou. Voltou. Prof? E que nem a questão também só mais um comentário que o Matheus falou, que nós somos da línguas, né? Eu fiz o meu estágio esse semestre. Primeira vez que eu encarei alunos do ensino fundamental. E eu cheguei, foi agora neste semestre que eu fiz, foi depois das férias. Então eles estavam entrando no terceiro trimestre, o último trimestre deles. E eu pensei, como é que eu vou chegar lá e pedir para que eles se apresentem? Eles já se conhecem, eu é que não conheço eles. Então eu trouxe a questão cheguei, pedi os nomes, quais tecnologias eles gostavam de usar, quais jogos, porque eu queria fazer alguma coisa sobre os jogos, só que eles não estavam jogando, não era muito da tecnologia. E daí eu pedi para eles falarem o nome deles, se apresentarem, eles se apresentaram, e eu perguntei se alguém sabia o significado do nome deles. E daí uns não sabiam, outros, prof, vou pesquisar quando chegar em casa. E eu cheguei e eu levei dicionários de nomes para eles pesquisarem, e liberei também para eles fazerem a pesquisa pelo telefone. Sora, eu não sei o que significa o meu nome, mas agora eu vou saber. E eles super se envolveram na atividade, que era pesquisar o significado do seu nome no dicionário. E é uma coisa que eles usam o dicionário nas aulas de português constantemente, eles não sabiam o significado dos seus nomes. E depois eles montaram painéis com significados do nome, perguntaram para os pais por que escolheram aqueles nomes, os motivos. E foi uma atividade simples, que eu usei um material que é o dicionário que eles usam em sala de aula normalmente, e que eles super se envolveram, super participaram. Que bom! Ô, Lu, agora eu que quero compartilhar, olha só. Foi muito criativa. Voltou, né? Viva! Acho que agora eu voltei. Ô, Lu, olha que criativa a ideia. A ideia da Karen, ela acabou de me dar uma ideia através da ideia dela. Então, o que eu vou fazer com os meus alunos, já que eu preciso ser criativa a cada aula? Eu vou pedir para eles pesquisarem sobre o nome deles, o que significa o nome deles, e, através do significado do nome deles, eles capturarem uma imagem do que representa o nome deles. Olha que legal. Viu? A gente aprende aqui. Pegar os bons exemplos e copiar também. Mas é isso Muito que a legal, Ju estava falando. Eu tive essa experiência como mãe do Vincenzo, né? Acho que em setembro, a prof fez uma atividade assim, ela mandou uma atividade para os pais conversarem com as crianças, o que significava o nome, qual foi a origem do nome, e escolher junto com as crianças uma gravura que representasse o seu significado. O Vincenzo tem 4 aninhos e meio, né? E aí depois na escolinha a prof fez um grande painel, onde cada um deles levou a imagem e grudou lá no painel representando isso. Acho que foi bem legal. E, claro, a ideia da tua foi show, né? E se isso é importante, imagina, para as crianças,
De repente, nunca ninguém tinha perguntado para aquelas crianças, né? Qual era a origem do nome deles, ou eles nem tiveram interesse em pesquisar por si próprios. Muito legal mesmo. E só último comentário dessa atividade, que nem eu pedi para eles que a história tinha que ser contada pelos pais, narrada pelos pais, mas escrita por eles. Então, acho que 90% da turma trouxe. Júlio, sou o pai do fulano, escolhi o nome dele. Eles realmente fizeram o pai contando. E eu achei que eles não iam ter essa noção de como era para fazer mesmo. Foi muito legal. Eu tenho fotos depois, se quiserem, eu posso compartilhar. Dos meus pequenos. 11 e 12 anos. São os meus pequenos, não adianta. Ah, claro. Eu só quero retomar a ideia da Ju antes com o ICQ. A ideia do ICQ pode ter sido uma ideia boa, né? Mas a tecnologia, pela tecnologia sozinha, ela não garante todo o fluxo de interação, né? A gente precisa não só os professores proporem a tecnologia, mas os alunos legitimarem a tecnologia proposta. A gente fez uma outra atividade que eles podiam escolher a tecnologia. A maioria fez o WhatsApp, né? Então, são coisas que a gente precisa se dar conta que a tecnologia, ela não influencia, só a tecnologia por si só não influencia a sociedade. A tecnologia por si só não determina o fluxo das coisas. E a tecnologia por si só não é significativa se não tiver o uso de nós, né, pessoas. Então, para a gente poder se dar conta que essa relação homem-máquina, ela não é determinante e nem determinada, ela é dinâmica, né? Quem ia falar? Eu, mais um pouco. Só retomando o que a Karen disse sobre chegar e pedir para apresentar. Não desencorajando, mas tipo, era uma turma de 11, 12 anos. Eu quero ver quando a gente chegar numa turma de primeiro ano do ensino médio. Que a gente já está cansado e que a gente não quer mais estar dentro de uma sala de aula e a gente vai ter que usar muita criatividade. Então, não teve no meu tempo, não que eu seja tão velho assim, mas tipo... Hoje a tecnologia está muito mais presente dentro da sala de aula. Então eu acho que já dando uma ideia, tanto para mim quanto para Karen, quanto, né, pra quem precisar da ideia, eu acho que tipo, para a gente prender um aluno de ensino médio, que é um adolescente, que está naquela fase tipo, me deixa, me larga do meu pé, a gente vai precisar usar muito a tecnologia. E eu acho que tipo assim, eu pensei uma vez, tipo, já que o WhatsApp está bombando, por que não criar um grupo no WhatsApp da minha aula? Por que não lançar conteúdos para interagir? Não funciona? Ah, sério? Tá, não pensei mais. Porém, estava sendo criativo numa fase de tomar banho. Eu estava tomando banho e pensando, como que eu vou dar aula para um ensino médio? E me veio na cabeça, o que a gente tem hoje que está bombando é o WhatsApp, é Facebook. Por que não criar um grupo dentro dessa ferramenta que a gente tem e lançar conteúdo? Fazer alguma coisa extra, valendo alguma coisa que é para interessar realmente e usando aquilo que todo mundo está usando. Que é, tipo, usando a meu favor aquilo que está tirando a concentração dentro de uma sala de aula hoje. Então, tipo, não sei se vai adiantar mais, então, Karen, já porque foi um inferno, né? Então... então, tipo, eu acho que para português de repente não dá certo, mas de repente fazer, no meu caso, pode ser que dê certo, porque tipo, a gente começa a falar lá as coisas básicas do inglês e vai indo até desenvolver mais a turma. Então, de repente, pode ser uma coisa que dê certo usando a criatividade dentro de uma ferramenta que está disponível. Então, usando já tudo que a gente tem e já vai embora. Ah, já terminei de falar também. Não, prof, desculpa interromper, mas é que são 6:50, eu preciso ir. Tá?
Sim, mas eu quero encerrar. Eu ainda tô capenga, né? Não, eu quero encerrar. Sim, não, e o pessoal também tem prova hoje. Bom, meu super obrigado aos meus filhos. Os meus filhos. Margot, a ideia é da gente pensar em fazer uma videoaula para o Pedagogia Online com os meus filhos. Né? A mãe empresta os filhos. Acho que vai ser bem bacana. Eu só quero fazer a última chamada da festa. Margot, tu vem para a festa, né? Margot disse que sim. Tá. A Lu também vem, né, Lu? Vai trazer os 2 namorados, prof. A Margot vai trazer... Pessoa... Margot, ela vai vir sozinha, pode vir com o cônjuge, com o namorado, com o amante, com todos eles. Isso é o Lennon que diz, eu não digo isso, Margot. Tu pode trazer o teu marido, pode trazer o Vincenzo, mas não mais que isso. Eu não quero me comprometer com nada. Ai, que bom, vai ser depois da reunião, às 19. Que bom, Lu, já tô te contando, tá? Em relação à festa, eu não vou estar presente, porque tem o tá G2. Tem o G2. E eu vou fotografar a festa. Vou trazer a minha câmera. A cara dela. Eu vou trazer a minha câmera e as minhas super lentes para fazer umas fotos bem bonitas, tá? Ótimo, ótimo. Ju, pode chamar nossa zebrinha preferida para dar tchau? Ó, o gato já apareceu da Ju. Deixa eu tirar a Emília daqui. Não, ela veio olhar, Ju. Olha para lá. Ai, que linda! Tchau, Sofia. Eu te espero para a festa, tá? Façam... Então, certo. Sorriam pra foto. Eles vão fazer um selfie. Douglas, aparece. Espera só um pouquinho que o Douglas vai aparecer. Ah, agora faz. Lindos. Vamos postar a foto depois no nosso grupo do Face. Parabéns, 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 porque são 3 que fizeram. Lu e Douglas, segure aí que eu quero falar com você depois. Tá bom, Margot. Segura aí um pouquinho pra gente conversar sobre o livro. Sim, sim. Boa aula, pessoal. Beijos, muito obrigada. Ju, amanhã de manhã, né? Isso, beleza. Tchau. Se eu conseguir terminar antes, Tá eu te bom. chamo. Me chama que a gente conversa aí. Tchau, gente. Isso. Tchau. Que linda! Meu Deus do céu! O que aconteceu contigo, Não, Lu, tô te mostrando a foto de como tava o meu olho o dia que a gente falou. Tá vendo? Apanhei do marido. Vi, não. Horror, né? Agora já melhorou um pouco. Aham. Que bom. Vem cá, eu quero. A cara só quer ficar de papo, beleza? Eu também quero. É todo dia que a gente tem.
Não, olha que lindos que vocês ficaram. Eles viraram celebridade, tu viu? Eu tô Todo com mundo quer fazer ciúme. foto. Eu tô com ciúmes. Sim, Margarida.